Como os mecanismos reais de emissão de uma chamada de sistema são altamente dependentes da máquina e muitas vezes devem ser expressos em código de montagem, uma biblioteca de rotinas é fornecida para tornar possível fazer chamadas de sistema de programa C e também em outras linguagens. Fazer uma chamada de sistema é como fazer um tipo especial de chamada de rotina, diferindo apenas que a chamada de sistema tem acesso ao núcleo. Para esclarecer o mecanismo de chamada de sistema, vamos fazer uma análise rápida da chamada de sistema read. Ela tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro especificando o arquivo, o segundo é um ponteiro para o buffer e o terceiro dá o número de bytes a ser lido. Como quase todas as chamadas de sistema, ele é invocado por programa C chamando uma rotina de biblioteca com o mesmo nome que a chamada de sistema, no nosso caso, read. Se a chamada de sistema não puder ser realizada por causa de um parâmetro inválido ou de um erro de disco, o contador passa a valer -1 e o número de erro é colocado em uma variável global de erro. O programa de chamada primeiro empilha os parâmetros. Logo depois vem a chamada real para a rotina de biblioteca. A rotina de biblioteca, então, coloca o número da chamada do sistema em um registro, à espera do sistema operacional. Então ela executa uma instrução trap para passar do modo usuário para o modo núcleo e começar a execução em um endereço fixo dentro do núcleo. O número da chamada de sistema é então analisado e despachado para o seu tratador correto, normalmente através de uma tabela de ponteiros que designam as rotinas de tratamento para cada tipo de chamada. Então é executado o tratamento da chamada de sistema e uma vez que ele tenha sido completado, o controle pode ser retornado para a rotina de biblioteca no espaço do usuário após a instrução trap. Então, retorna o programa do usuário e, para terminar a tarefa, o programa do usuário limpa a pilha. O padrão POSIX especifica uma série de procedimentos que um sistema deve oferecer, mas ele não especifica se elas são chamadas de sistema, chamadas de biblioteca ou algo mais. Se uma rotina pode ser executada sem invocar uma chamada de sistema, isso é, um desvio para o núcleo, normalmente ela será realizada no espaço do usuário por questões de desempenho. No entanto, geralmente as rotinas POSIX invocam chamadas de sistemas com uma rotina mapeando diretamente a chamada. Em alguns casos, especialmente onde várias rotinas exigidas são apenas pequenas variações uma das outras, uma chamada de sistema lida com mais de uma chamada de biblioteca. Existem diversos tipos de chamada de sistema que estão sendo mostrados agora na tabela. As chamadas de sistema do Unix são separadas em algumas categorias, sendo elas gerenciamento de projetos, gerenciamento de arquivos, gerenciamento do sistema de diretório de arquivo e as chamadas diversas. Alguns exemplos das chamadas de sistema disponíveis são a fork, que cria um processo filho idêntico ao processo pai, a waitPID, que espera até que um processo filho seja concluído, a execve, que substitui a imagem do núcleo de um processo, a função exit, que conclui a execução do processo e devolve o status, a open, que abre um arquivo para leitura, escrita ou ambos, close, que fecha um arquivo que já está aberto, read, que lê dados a partir de um arquivo em um buffer, write, que escreve dados a partir de um buffer em um arquivo, lseek, que move o ponteiro do arquivo, stat, que obtém informações sobre um arquivo, mkdir, que cria um novo diretório, rmdir, que remove um diretório vazio, link, que cria uma nova entrada, name2 apontando para name1, unlink, que remove uma entrada de diretório, mount, que monta um sistema de arquivos, e o mount, que desmonta um sistema de arquivos, chdir, que altera o diretório de trabalho, chmod, que altera os bits de proteção de um arquivo, kill, que envia um sinal para um processo, e time, que obtém o tempo decorrido
desde o dia 1º de janeiro de 1970. O Windows e o Unix, no contexto de chamadas de sistema, se diferem basicamente em seus modelos de programação. Um programa Unix é composto de código específico que realiza determinadas tarefas específicas. Já para o Windows, a Microsoft definiu um conjunto de rotinas chamadas de API Windows 32, que é a interface que fornece a compatibilidade entre todas as versões do Windows. Sendo assim, o Windows é direcionado por eventos, ou seja, quando um evento é acionado, podendo ser o movimento do mouse ou uma tecla pressionada, ele então chama uma rotina para lidar com ele, atualizando a tela e o estado do programa. Enquanto no Unix existe quase uma relação 1 para 1 entre a chamada de sistema e as rotinas de biblioteca que são usadas para invocá-las, no Windows as chamadas de sistema e as chamadas de bibliotecas são altamente desacopladas. Como comparação, enquanto o POSIX tem apenas cerca de 100 chamadas de rotina, a API Windows 32 chega a ter milhares de chamadas, sendo muitas delas executadas inteiramente no espaço de usuário. Devido a isso, é impossível distinguir o que é uma chamada de sistema e o que é apenas uma chamada de biblioteca do espaço do usuário. E com a evolução do sistema, o que é uma chamada de sistema em uma versão do Windows pode ser feito no espaço de usuário em uma versão diferente. Algumas das chamadas do Windows estão sendo apresentadas na tabela, ao lado da sua equivalente em Unix.